É muito comum que os cientistas busquem qual que é o fator de impacto ou qual que é o qualis de um periódico que eles acompanham, ou então, de um artigo que eles estão lendo, quantas citações ele teve, ou até mesmo de um pesquisador que eles gostam, qual que é o índice H daquele pesquisador. Todos esses índices que eu citei, índice H, qualis, fator de impacto, eles são indicadores cienciométricos. Eles indicam qual que é o impacto, qual que é a popularidade que aquele determinado pesquisador, aquele artigo, aquela revista tem no meio científico. Muitas vezes, inclusive, essa é a primeira coisa que os pesquisadores fazem antes de ler um artigo. Eles verificam quantas citações ele teve. Se ele teve muitas citações, ele é julgado como sendo de boa qualidade. Se ele teve poucas citações, ele é julgado como sendo de má qualidade, antes mesmo de ler. A ideia por detrás disso é que os cientistas eles só vão citar um determinado trabalho se de fato esse trabalho for de boa qualidade. Porém, essa ideia é falsa. Julgar periódicos, artigos e pesquisadores pelo seu impacto é uma má prática científica. Essa cultura do impacto é um grande mito científico amplamente difundido que precisa urgentemente ser colocado de lado. Nesse vídeo aqui eu vou trazer 3 motivos para você pensar que impacto não significa qualidade. Primeiro motivo, você pode citar alguém sem que você apoie as suas ideias. Os índices cienciométricos, como o qualis, o índice H e outros, quando eles são usados para avaliar qualidade, parece que eles partem de um pressuposto que alguém só pode ser citado quando for o caso de quem está citando realmente apoia as ideias daquela pessoa. Não há nenhuma distinção sobre o que de fato aquela citação dizia respeito. Se aquela citação era um elogio, se aquela citação era um comentário, se aquela citação era uma recapitulação histórica, se aquela citação era uma crítica, se era uma tentativa de replicação, não se considera o que aquilo poderia implicar. E existem alguns exemplos muito claros de casos em que alguém pode citar uma outra pessoa sem que esteja apoiando suas ideias. Alguns deles são o seguinte. Vamos supor que um pesquisador que está interessado em um determinado tema começa a vasculhar a literatura científica em busca dos trabalhos que já foram feitos sobre o tema de interesse dele. E ele chega na conclusão que praticamente todos os trabalhos feitos até agora são de má qualidade. A partir disso, ele resolve fazer o próprio estudo dele. E aí ele cita todos esses trabalhos que já foram feitos, mas não para apoiar que eles sejam bons trabalhos que levam a conclusões confiáveis, mas sim para mencionar, historicamente nós tivemos esse processo aqui, porém, os estudos que nós temos até agora, eles são de uma qualidade muito baixa, e por isso eu estou propondo esse novo estudo de agora. Vejam que ele pode ter feito citação a vários artigos diferentes, sem pensar que eles são realmente bons. Nesse caso, inclusive, poderiam ser 2 tipos de artigo, um artigo de recapitulação histórica puramente, e um artigo que propõe um estudo mais trabalhado, mais melhorado, né? Em artigos mais teóricos também, você pode pegar citações de determinados autores de uma teoria que você almeja criticar, colocar as citações para que seja possível entender o pensamento daqueles autores, mas não significa que você vai apoiar as ideias que eles trouxeram ao pensar, que a teoria que eles propuseram realmente era uma boa teoria. Também, outro exemplo, artigos que tentam replicar outros achados. Eles podem citar um artigo anterior que encontrou um determinado resultado, pensarem que ele não é de fato de boa qualidade, mas tentarem fazer uma replicação com métodos mais sofisticados, por exemplo. Enfim, esses são apenas alguns exemplos que provam que é possível você citar alguém sem que você pense que o trabalho daquela pessoa foi de fato de qualidade. E aí, os índices de citações, como eles consideram o número de citações como sinônimo de qualidade, eles acabam ficando enviesados. Segundo motivo, impacto não significa qualidade. Em outras áreas mesmo que nós não vejamos uma correlação negativa, nós podemos ver uma falta de associação. O Journal Impact Factor, que é o fator de impacto das revistas, acaba medindo muito mais a percepção subjetiva dos cientistas sobre a qualidade dos estudos do que, de fato, a qualidade deles. Vejam, por exemplo, a seguinte imagem. Cada pontinho dela representa um de 650 estudos diferentes de neurociências cognitivas. No eixo X, nós vemos o fator de impacto e no eixo Y, o poder estatístico. Quanto maior é o poder estatístico de um estudo científico, maiores as chances de que seus resultados de fato reflitam a realidade e que ele não dê resultados que sejam falsos positivos nem falsos negativos. Quando vocês olham essa imagem, vocês veem que não tem uma relação de fato.
A imagem acaba deixando muito óbvio que não tem realmente uma relação dentro da área de neurociências entre o fator de impacto e o poder estatístico. Artigos publicados em revistas com fator de impacto muito próximo têm uma variação de poder estatístico muito grande. Como se não bastasse esse problema, nós vemos também que artigos que não se replicam são citados muito mais do que artigos que de fato se replicam. A seguinte imagem, ela compara artigos que se replicam e artigos que não se replicam da revista Science e da Nature, artigos de economia e artigos de psicologia. O eixo X ele diz respeito ao tempo e o eixo Y a contagem de citações por ano. É possível observar que nos 3 casos, os artigos que se replicam acabam sendo bem menos citados do que aqueles que não se replicam. Mesmo depois de serem publicados os estudos que mostram que os artigos originais não se replicavam, isso não muda o padrão de citação da comunidade científica. Eles continuam citando como se nada tivesse acontecido, como se a comunidade simplesmente ignorasse as evidências contrárias. Após a publicação da tentativa falha de replicação, apenas 12% dos estudos que fazem uma citação posterior àquele artigo mencionam que houve essa replicação falha. Apenas 12%. O problema se torna ainda mais grave quando nós consideramos a existência de mercados de replicação. Para quem não sabe, os mercados de replicação são mercados de apostas, onde as pessoas apostam dinheiro real se elas acreditam que determinado estudo vai conseguir uma replicação de sucesso ou não. E o interessante é que normalmente eles conseguem fazer boas previsões sobre se o estudo vai ser replicado de acordo com as características do estudo original. Isso mostra pra gente que é possível fazer previsões sobre se os estudos vão ser replicados ou não antes que a replicação aconteça. Não que isso seja infalível, mas nós temos uma probabilidade razoável de fazermos uma aposta. Considerando essa informação, fica a pergunta: como que estudos que não são confiáveis e não se replicam estão sendo frequentemente publicados nas revistas de maior impacto e consideradas de maior prestígio da literatura científica? Uma hipótese para essa situação é de que muitas vezes os editores de revistas grandes, como a Science, como a Nature, como grandes revistas de psicologia, muitas vezes acabam priorizando os artigos que trazem resultados interessantes, chamativos, em vez de artigos que são realmente de fato confiáveis. Isso acaba, infelizmente, tornando a ciência, quando ela é entendida como algo que vai estar nesses jornais de alto impacto, que a prioridade são eles, etc., tornando ela muito mais próxima de um jornalismo do que, de fato, do que a ciência deveria ser. Na realidade, a ciência ela deveria ser aquela que nos provê com as afirmações mais confiáveis que poderiam ser feitas em nossa época, mas a cultura do impacto não nos ajuda em nada com isso. E o terceiro e último motivo é a cultura do publicar ou perecer. Todo o sistema científico, nesse momento, ele está construído em cima dessa cultura do alto impacto e a cultura de uma grande quantidade de publicações, pelo menos dentro de muitas das áreas empíricas. O número de publicações e o prestígio, o status da revista em que essas publicações são feitas, são decisivos para a alavancagem de carreiras de cientistas, para decidir quem que vai receber financiamento, para decidir quem que vai receber mais incentivos, enfim. Isso acaba pressionando os pesquisadores a publicarem o máximo possível e sempre que eles puderem nesses grandes periódicos famosos, populares, com muito impacto. Porém, é muito difícil você publicar nessas grandes revistas resultados que não sejam originais, resultados que trazem uma coisa completamente nova. É muito difícil você publicar resultados que não são surpreendentes. É muito difícil você publicar resultados que não trazem uma confirmação da hipótese inicial, resultados que não tenham um P estatisticamente significativo. Isso acaba levando os pesquisadores a publicarem resultados de pior qualidade, mas com muita quantidade e com mais chances de publicação. Isso que começa em aparentemente um nível individual acaba afetando a ciência como um todo também, porque aqueles resultados que não trazem uma confirmação da hipótese original, eles não são publicados. Aqueles resultados que tentam fazer uma replicação de algo que já tinha sido feito antes, eles não são publicados. Aqueles resultados que são, apesar de serem importantes, eles são menos surpreendentes, porque eles não são totalmente inovadores, não trazem uma coisa contraintuitiva, eles não são publicados. E aí, o nosso conhecimento, a possibilidade de criar conhecimento fica cada vez mais limitada. Os incentivos, nesse momento, eles são todos voltados para o status e para a quantidade, mas não para a qualidade. E provavelmente vai ser muito difícil mudar isso enquanto os incentivos não mudarem.
Então, isso é, na realidade, uma reforma urgente que a ciência precisa no Brasil e mesmo internacionalmente. A gente não pode continuar confundindo impacto com qualidade. Então, considerando os 3 pontos que eu trouxe aqui, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que essa ideia do impacto, na realidade, ela pode ser resumida a uma falácia lógica, que é a falácia do apelo à popularidade. Quando alguém comete essa falácia, essa pessoa ela tenta argumentar que só porque alguma coisa é famosa, popular, todo mundo faz, todo mundo gosta, que significa que essa coisa é boa, que essa coisa tem qualidade, que essa coisa deve ser valorizada, deve ser seguida. Se isso fosse verdade, então tinha que estar todo mundo aqui acreditando em fake news. Porque fake news se espalha com uma velocidade muito grande para muitas pessoas, mas na realidade, né, a gente sabe que não é confiável, mas a gente teria que admitir então que é confiável. Se simplesmente o fato de algo ser popular significa que ele é de qualidade, a gente seria obrigado a aceitar fake news. A gente não pode cair na tentação de fazer aquilo que é mais fácil nessa situação. O que é mais fácil? Mais fácil é antes de você ler um artigo, antes de você verificar o que tem dentro de um periódico, você olha aquele númerozinho ali no cantinho, que fala qual que é o fator de facto, fala quantas que foram as citações, ou então qual que você preferir, e pronto, você já tem um julgamento antecipado sobre o que de fato você vai encontrar naquele estudo. Isso é muito fácil, pode ser tentador, mas é incorreto, é uma má prática. Mas então, qual que é a alternativa? São 2. A primeira, como avaliar então a qualidade de um artigo? Bem, é mais trabalhoso do que simplesmente olhar o número. Você realmente vai ter que avaliar cada artigo em seu próprio mérito. Será que os argumentos que foram apresentados, eles são bons argumentos? Será que as evidências que foram trazidas são evidências suficientes? Será que a metodologia daquele artigo é uma boa metodologia? É isso que você vai ter que olhar. Você vai ter que, de fato, pegar o artigo e avaliar ele de acordo com o que ele próprio traz. E não de acordo com o nome do pesquisador, não de acordo com o nome da revista, não de acordo com o número de citações. E a segunda coisa, o que então a gente faz com esses indicadores cienciométricos? Eles são úteis para alguma coisa? Sim, eles podem ser úteis. E a gente tem que passar a usar eles para o propósito em que muitos deles foram criados. O Jordan Impact Factor, o fator de impacto, ele não foi criado para avaliar a qualidade. Ele foi criado para avaliar disseminação, popularização, impacto. E a gente pode usar essas ferramentas para isso. É útil você saber quais temas, quais artigos, quais pesquisadores que estão tendo mais impacto dentro da área científica, o que as pessoas estão mais lendo, o que as pessoas estão mais discutindo. Isso tem sua utilidade. A única coisa que nós não podemos fazer é confundir isso com qualidade. Isso é que é importante. Caso você tenha interesse em entender um pouco mais sobre o que são esses índices cienciométricos, recentemente eu lancei um e-book gratuito que chama Medidas Cienciométricas, o que são, para que servem e para que não servem, que vai estar aqui na descrição junto com as referências de outros artigos que eu usei para embasar a minha fala aqui nesse vídeo. Eu sugiro vocês darem uma olhadinha, convido vocês a darem uma olhada. Caso você goste aqui do trabalho que eu faço no canal, você pode me apoiar. Agradeço ao meu apoiador, o Alexandre Nunes. E se você quiser, assim como ele, contribuir para o canal, você pode. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do Apoia-se e o código do PicPay, se você quiser fazer uma doação. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, principalmente se você gosta de filosofia, psicologia e de ciência. Eu agradeço muito a audiência. Até mais, a gente se vê nos próximos vídeos.